Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Diego Costa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma funcionalidade e uma técnica de redes de computadores capaz de estender o seu sinal de internet Wi-Fi. Tá? Então quando a gente comenta como estender, como expandir o sinal Wi-Fi, na verdade é uma técnica conhecida como WDS, que é Wireless Distribution System, ou Sistema de Distribuição Wi-Fi. E essa é uma técnica ligada a redes de computadores. Ela ficou comercialmente conhecida com a sigla WDS, mas ela é muito utilizada no âmbito de internet via rádio, porque na verdade essa técnica é justamente a mesma técnica utilizada em muitos provedores de internet via rádio. E ela faz com que um ponto de acesso à internet passe o seu sinal à frente, fazendo que com outro ponto seja atendido com esse mesmo sinal. Quando se fala então em expandir o sinal de internet, na verdade você está falando expandir o sinal da rede, que por consequência de ter um gateway, ela vai ter acesso à internet. Não necessariamente precisa ter acesso à internet. Ela pode ser um WDS apenas para redes internas. É muito comum no âmbito corporativo. Por exemplo, eu tenho um prédio localizado em outro setor, a minha empresa, e eu quero passar a minha rede para este setor. Tá? Eu quero passar o meu sinal de rede. Tá? Então, quando eu falo sinal, eu estou simplificando a técnica ao espectro de radiofrequência. Então, nesse caso, o WDS ele vai fazer a funcionalidade de levar o meu sinal de radiofrequência até o ponto onde vai recepcionar, ele vai receber esse sinal de radiofrequência. Isso traduzindo em uma parte mais prática, é como se eu tivesse uma casa numa rua e outra residência em outra rua, ou até mesmo em outro bairro, e eu levantar uma antena numa determinada casa e a outra antena na outra respectiva casa. E eu fazer então o link entre uma residência e a outra através de radiofrequência. Qual é o sentido dessa técnica? O sentido é justamente fazer a expansão do teu sinal. Tá? No lado corporativo é muito utilizado para, por exemplo, se eu tenho uma empresa, né, uma matriz, e eu quero interligar minha filial, eu posso utilizar a mesma técnica que eu vou mostrar agora aqui para vocês, é claro que com equipamentos corporativos, e fazer uma expansão da minha rede, da minha rede cabeada até mesmo, através da rede Wi-Fi, da rede wireless. Então por isso que se chama a técnica de WDS. Então ela, para o âmbito residencial, ela vai ter a funcionalidade de expandir o sinal de internet, comumente conhecido como sinal da internet, porém ela está levando mais do que a internet, ela está levando além da internet o acesso à tua rede. Então tu consegue, na outra extremidade, dependendo da configuração, fazer então acesso a arquivos, fazer acesso a câmeras de segurança, fazer acesso a servidor de arquivo, enfim, a qualquer equipamento interligado àquela tua rede. E por consequência daquela rede, digamos que a rede principal ter acesso à internet, ela também vai estabelecer acesso à internet neste outro segmento. Tá, pessoal? Então, o objetivo desse vídeo hoje é mostrar para vocês como configurar o WDS utilizando os roteadores da TP-Link. Então, nós vamos fazer a conexão através do firmware original da TP-Link. Posteriormente, eu vou mostrar no firmware da OpenWRT, que foi o firmware que nós atualizamos aqui no canal, que nós comentamos como fazer a atualização e algumas configurações. Esse vídeo ele é um vídeo complementar ao conteúdo que eu já estou abordando sobre rede, sobre NAT, bridge e também a funcionalidade de WDS. Tá, pessoal? Então vamos agora para o nosso laboratório e fazer a configuração do WDS utilizando um roteador principal que vai emitir o sinal e um roteador secundário que vai receber esse sinal. Então lembrando como se eu estivesse em residências distintas. É claro que eu preciso ter qualidade de sinal, tá, gente? Não adianta eu ter um roteador numa casa e levar para outra casa onde o sinal nem passa próximo, né? Então eu preciso ter acesso àquele sinal. Então um teste que nós poderíamos fazer é se tu tem um smartphone, tu pega o smartphone, se a tua rede chega com um sinal fraco até onde tu quer, dali em diante tu vai colocar ali o teu roteador com a funcionalidade de WDS.
Então, necessariamente você precisa ter pelo menos um pouco de sinal, senão é claro que não vai funcionar. Então, logicamente que nós vamos utilizar o roteador para se conectar nessa rede sem fio e fazer a expansão desse sinal para um âmbito maior, tá? Então, eu vou mostrar essa técnica para vocês lá no nosso laboratório. Vamos para lá então meter a mão na massa. Bora lá! Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então agora que estamos no nosso laboratório, pessoal, eu vou restaurar o firmware original da TP-Link, tá? Pois eu utilizo no roteador o OpenWRT. Então primeiramente eu vou restaurar o firmware de fábrica aqui para mostrar para vocês a funcionalidade de WDS no firmware original. Eu recomendo a utilização do OpenWRT, por isso que nós vamos, depois de fazer no firmware original, nós vamos fazer então no firmware OpenWRT, tá pessoal? Então bora lá restaurar de fábrica. Eu já mostrei para vocês esse procedimento. Se vocês tiverem dúvida, vejam o vídeo anterior, o qual eu mostro o procedimento para restaurar o firmware original. Na descrição vai ficar o link para vocês aí, para vocês poderem acompanhar quem já não assistiu esse vídeo, tá? Então não vou ficar explicando aqui o procedimento, apenas vou fazer o processo de restauração. Posteriormente a gente vai fazer a configuração de WDS no firmware original da TP-Link. Agora que estamos no firmware da TP-Link, vamos fazer o procedimento de configuração de WDS, tá ok? Então, primeira coisa, nós vamos logar aqui como admin, né? Então nós sabemos que o usuário é admin com a senha admin. Posteriormente, nós iremos configurar o nosso roteador. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é configurar então a nossa rede Wi-Fi. Então tem uma rede Wi-Fi configurada no meu equipamento. Eu vou então colocar aqui o Wireless Network Name. Então eu vou chamar aqui, vamos supor que seja uma casa e essa casa esteja nos fundos. Então eu vou chamar aqui de fundos. Então esse é o nome do meu SSID. E eu vou colocar aqui, claro, obviamente eu vou colocar aqui o Brasil, tá pessoal? Então por que eu preciso botar o Brasil aqui como região? Por causa da qualidade do canal, tá? Então ele vai setar o teu roteador, o teu equipamento, para utilizar a frequência que foi homologada pela Anatel no Brasil. Então por isso que é importante utilizar ali a região do Brasil. Posso usar em outras? Sim, pode. Qual o problema que pode impactar? Alguns equipamentos, como por exemplo smartphones, smart TVs, elas não têm frequência que não for setada pela Anatel, que não for homologada pela Anatel em funcionamento. Ou seja, se tu colocar uma região que não está homologada pela Anatel, no caso o Brasil, pode acontecer eventualmente de um equipamento não conectar essa rede sem fio, tá? Então, vai funcionar? Vai. Alguns equipamentos podem não funcionar, mas se recomenda que se utilize então a especificação conforme determina a Anatel. Então, selecionou ali a região do Brasil. Próximo passo, você vai então clicar em Save. Então, depois de eu clicar em Salvar, agora eu preciso colocar uma senha para esse equipamento, né, para esse meu sinal. O recomendado é sempre colocar senha. Você pode utilizar ele sem senha, mas não é recomendado, dados aí vários problemas de segurança, né, gente? Então, vamos colocar uma senha. Vamos colocar aqui um WPA, onde a minha senha vai ser teste 1, 2, 3, 4, 5. Essa vai ser a minha senha, tá? A senha vocês vão cadastrar a senha que vocês acharem necessária, tá? Recomenda-se uma senha segura. Porém, vocês podem colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai depender da questão do equipamento a aceitar. No caso aqui, no caso de WPA2, ele vai suportar entre 8 caracteres e até 63 caracteres. Então, esse seria o tamanho recomendado para uma senha.
Como no nosso caso aqui nós vamos fazer um teste, eu não vou colocar uma senha extremamente rigorosa, tá? Apenas para que fique registrado essa senha teste1245, ela não é uma senha segura, tá, pessoal? Então vamos clicar em salvar. Após ele salvar, agora eu já tenho a minha configuração do meu equipamento na rede wireless. E agora eu tenho aqui, volto novamente naquela questão de wireless settings, então a configuração do equipamento. Eu quero colocar o nome da minha rede, quero colocar uma senha. Isso aí é básico, tá, gente? Isso aí não muda por causa do WDS, tá? O que vai mudar é agora. Eu posso fazer outras configurações, mas no caso eu não recomendo mexer em nenhuma opção agora, tá? Vocês simplesmente vão precisar aqui clicar em Enable WDS Bridging e ele vai perguntar aqui, ó, logo abaixo, SSID to Bridge e BSSID to Bridge. Nesse caso, como são informações que eu posso não saber, tá? Então, como de repente tu está fazendo a primeira vez, tu pode não saber, né? O que é o SSID para ele conectar? O nome da tua rede Wi-Fi, o qual tem um sinal que tu quer replicar à frente, tá? Então, nesse caso aqui, eu não sei o nome do sinal, muito menos o BSSID. O que é o BSSID? É o MAC Address da interface de rede wireless da outra extremidade, ou seja, do equipamento que vai ter o sinal de rede wireless que tu quer fazer o WDS. Então, como eu não sei, eu tenho uma opção chamada Survey. Essa opção chamada Survey, ela vai fazer uma pesquisa no espectro de rede Wi-Fi. Então, quando eu clicar em Survey, ele vai fazer então uma busca. Ele vai analisar quais os sinais que estão próximos que eu possa conectar. Então vocês podem ver aqui que eu tenho diversos sinais e vocês vão identificar eles como ID, BSSID e SSID. Então logo o que eu estou mostrando ali é o do projeto root. Esse é o SSID que eu tenho, tá? Que é a minha rede wireless. Agora, se eu não tivesse na proximidade, tá? Ele não iria exibir aqui. Vamos supor que eu estou muito longe da onde está o meu equipamento central, o meu roteador principal. Então ele não iria aparecer aqui a minha rede projeto root. Ela só aparece aqui nessa listagem porque eu estou mais próximo do meu equipamento. No momento que eu vou me afastando, o sinal vai caindo a qualidade e aí até o momento que eu não consigo mais me conectar nesse equipamento. Então por isso, como eu falei lá na abertura, é imprescindível que vocês estejam dentro da área de cobertura daquela rede Wi-Fi. Então para isso que serve o expansor, o extensor. Eu tenho que me conectar naquela rede para poder passar à frente aquele sinal. Se eu não conseguir chegar nele, obviamente que eu não vou conseguir transmitir aquele sinal à frente, tá? Então, nesse caso aqui, como eu consigo aqui verificar o sinal, eu estou em 56 dB, então, ou seja, eu estou ao lado do meu equipamento, tá? Quanto maior esse número, mais forte a intensidade do sinal, mais forte é a qualidade do meu sinal, então significa que eu estou bem próximo a ele. Aqui eu também tenho um canal, e esse canal é justamente o canal que eu estou utilizando lá no meu roteador central. Ele exibe aqui as informações do lado de quem está emitindo o teu sinal de Wi-Fi. Bom, quando eu clico em Connect, ele vai marcar aqui o SSID, ao qual ele vai fazer o bridging, e ele também vai marcar aqui o BSSID. Notem que é o endereço MAC da wireless lá do projeto root. Então o roteador principal ele tem endereço MAC e esse endereço MAC ele vai ser atribuído aqui para que eu possa me conectar nele, tá? Agora eu também tenho que configurar qual é a senha de lá. Se eu não souber a senha do meu equipamento, né, da minha rede Wi-Fi, eu não vou conseguir me conectar nela. Então aqui eu vou colocar a senha que é lá do meu sinal. Eu botei uma senha mais genérica aqui, tá? Então eu coloquei aqui uma senha genérica lá para demonstrar para vocês. E essa senha tem que ser a senha da rede Wi-Fi, tá? Ela é uma senha dos quais os clientes vão se conectar. Quando eu quero conectar na rede Wi-Fi do projeto root, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei uma senha bem simples também, tá? Não é uma senha segura, mas é uma senha simples. Então eu preciso digitar lá no meu smartphone, na minha Smart TV ou onde for, né, no dispositivo Wi-Fi final, eu tenho que digitar essa senha. É assim que funciona, correto? Então tá, o meu equipamento agora, esse roteador TP-Link que eu tenho aqui, ele vai ser um cliente daquele equipamento principal e vai usar uma funcionalidade para distribuir esse sinal à frente, tá? Então vamos lá. Então ao clicar aqui e clicar em Save,
Agora ele vai perguntar aqui, ó, ele está dizendo, ó, o canal não pode ser alto para o WDS, tá? Então tá ok. Então ele agora alterou aqui para o canal 6, que é o canal que é utilizado lá no roteador principal. Então com essa mudança, agora sim, volto aqui, clico em Save e agora ele salvou essa funcionalidade. Então agora o meu equipamento, o meu roteador, ele já está configurado para conectar via Wi-Fi, tá? Então, gente, lembrando, eu tenho um equipamento aqui, ele tem apenas um cabo LAN, tá? Eu acredito que vocês estão conseguindo enxergar ele aí. Ele tem um cabo vermelho que sai da extremidade dele e vai até o meu notebook. Ele não tem nenhum cabo WAN, tá? Então notem aqui, ó, não tem nenhum cabo WAN aqui, tá? Eu tenho apenas ele conectado via cabo no meu notebook, tá? Essa é a funcionalidade que nós vamos fazer agora. Então, assim como eu configurei ele com WDS, tá? Ele vai se conectar lá. No momento que eu coloco ele como WDS, eu preciso fazer uma alteração aqui. Eu preciso vir em DHCP e eu preciso desativar o meu DHCP. Se eu manter o DHCP ativo, lembrem lá do NAT, Bridge, então eu tenho que colocar ele numa Bridge. Então eu vou desabilitar o meu DHCP e vou clicar em Save. Ao clicar aqui em Save, ok, ele vai pedir para reiniciar. Nesse momento, quando eu solicitar o reboot do equipamento, ele vai rebootar e eu vou perder o acesso a esse equipamento. Quando ele reiniciar, ele já tem que voltar conectado no meu WDS. Vamos aguardar então e verificar se ele fez essa conexão com o meu equipamento principal. No momento então ele está dizendo que não foi possível conectar, por quê? Porque eu perdi acesso à minha rede, eu não tenho mais DHCP na minha rede. Mas vamos verificar se por acaso eu tenho aquela minha conexão aqui, ó, fundos, ó. Então se eu tenho fundos aqui, significa que agora eu tenho um sinal de internet Wi-Fi e eu posso me conectar nela, tá? Agora, será que ele vai conseguir pegar IP? Vamos aguardar. Vamos ver se ele consegue pegar endereçamento IP. Solicitou uma senha. Então vamos lá, teste 1, 2, 3. Avançar. Está conectando. A princípio ele conectou. Conectado e seguro. Bom, agora eu quero verificar se eu tenho internet. Então eu posso até abrir um prompt de comando aqui. Poderia já sair navegando na internet, mas eu quero verificar através do ping. Então vamos lá, ping 8.8.8 menos T. E ele vai ficar disparando. Tá? Então notem que eu não tenho nenhum cabo conectado aqui. Tá? Eu posso tirar inclusive esse vermelho aqui. Ó. Tirei o vermelho. Ó. Tá? Tirei o vermelho. Estou conectado via Wi-Fi. Parei que ele está conectando lá novamente. Ele estava por cabo. Ó. Então não tem nenhum cabo aqui agora. Tá? Aparentemente não tem nenhum cabo. Só tenho cabo de energia no meu roteador. E eu estou agora utilizando ele via WDS. Ou seja, ele está utilizando agora a minha conexão de rede sem fio. Tá? Eu poderia utilizar por cabo? Sim, tá? Eu poderia. Como eu não tenho DHCP nas minhas portas LANs, como é que ele funciona? Ele vai pegar endereçamento IP através do meu equipamento principal. Então lá no meu roteador principal é que eu tenho um serviço de DHCP rodando. Então quando eu conecto lá como um cliente wireless, eu conecto lá, como eu fiz uma bridge, ou seja, eu desabilitei o DHCP nativo nesse equipamento aqui, então ele não é mais um roteador, ele passa a ser agora um extensor da minha rede sem fio. E por consequência, por estar na mesma rede, eu consigo acessar os meus arquivos também, arquivos, algum serviço. Então agora eu consigo expandir o meu sinal da rede e também o meu sinal de internet. Tá, pessoal? Então, este é a funcionalidade de WDS. Eu consigo configurar o equipamento para que ele possa receber o sinal via Wi-Fi e passar o sinal Wi-Fi à frente. Tá? Então eu tenho agora a rede Projeto Root e eu tenho também a rede Fundos Conectado. Ah, mas qual é o meu endereçamento IP? Bom, eu posso ver aqui na rede Fundos que ele está com o endereçamento IP do meu equipamento principal. Tá? Então endereçamento IP 192.168.201.225. Então ele pegou esse endereçamento IP através do meu serviço de DHCP lá no meu equipamento principal. Tá, pessoal? Então agora nós vamos colocar o firmware da OpenWRT e vamos fazer o mesmo procedimento. E nesse procedimento vocês vão entender que existe
uma funcionalidade bem interessante que se pode fazer com ele. Tá? Aqui no software da TP-Link, esse original, não é possível fazer. Tá? Então vamos agora para o software da OpenWRT. Beleza? Então, pessoal, estamos agora com o software da OpenWRT, então com o firmware da OpenWRT, e no firmware da OpenWRT nós temos algumas modificações. A funcionalidade em si ela vai ser a mesma, porém, como o OpenWRT é baseado em Linux e baseado também em outros conceitos de desenvolvimento de roteadores, de Linux embarcados, os procedimentos são um pouco diferentes. Então nós vamos ver uma funcionalidade de WDS dentro do equipamento da OpenWRT, o qual nós podemos usar ele como um próximo roteador e também como uma bridge. Então, a princípio, a configuração do WDS para o equipamento da OpenWRT, ela pode ser feita utilizando ele como um próximo roteador, diferentemente do que nós utilizamos ali no software da TP-Link. Então, com o software da OpenWRT, nós podemos utilizar ele como um roteador, o que cai naquela questão do NAT sobre NAT. Mas se isso não for um problema para você, essa funcionalidade é bem mais simples de se aplicar quando tu quer fazer NAT sobre NAT. Então eu vou mostrar as duas partes, tá? Então primeiramente eu vou configurar ele como um WDS, mas ele vai ficar dentro de um NAT sobre NAT. E posteriormente eu vou mostrar ele como configurar para quem gostaria de colocar ele no modo bridge, então facilitando a gerência dos devices que se conectarem nele. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então, primeira coisa, nós vamos fazer a configuração da nossa rede. Tá? Então nós temos aqui, novamente, eu estou conectado por cabo nele. Tá? Então nós vamos configurar a nossa interface de rede wireless. Então, quando eu clico em rede wireless no próprio OpenWRT, eu tenho a primeira rede wireless já desativada, que é a própria OpenWRT. Então, vamos tomar como a nossa rede, que vai ser a que vamos configurar, que vamos conectar, né, na nossa extremidade. Tá? Então, imagine o mesmo cenário. Eu tenho o meu roteador principal que está emitindo o sinal Wi-Fi e eu tenho esse secundário aqui que vai conectar nesse principal e fazer a distribuição. É o mesmo cenário. Porém, a técnica utilizada primeiramente agora vai ser a NAT sobre NAT. Posteriormente, nós vamos utilizar a bridge. Então, para que ele conecte lá naquela conexão via Wi-Fi do meu roteador principal, eu preciso então utilizar aqui o scan. Então o scan ele vai fazer o que? Ele vai fazer o mesmo procedimento lá do survey. Tá? Então ele vai buscar as redes ao meu alcance. E eu tenho aqui algumas redes. Então notem que a intensidade do sinal aqui da rede mais próxima do projeto root está em 87, 97%. Então ela está bem forte a intensidade desse sinal. Então significa que o sinal aqui vai me conectar com maior intensidade. Agora está 100%. Ó. Então agora eu tenho aqui também o canal que eu estou utilizando, e esse canal é o mesmo canal utilizado anteriormente. Ela está do tipo master, ou seja, ela é o principal equipamento, tá? Ela não é uma rede do tipo slave ou também uma rede agregada. Eu tenho o meu BSSID aqui e eu tenho um modo de encriptação que está em WPA2 PSK. Tá? Então eu vou clicar aqui em Join Network. Quando eu clico em Join Network, ele vai me aparecer essa tela, onde eu preciso marcar aqui e preencher a senha da minha rede Wi-Fi. Da mesma maneira que nós fizemos agora lá no firmware da TP-Link, agora no OpenWRT nós temos que informar a senha da rede Wi-Fi. Tá? Por quê? Porque nós estamos utilizando um formato de cliente. Então eu vou digitar essa senha. E aqui eu tenho também um nome para essa interface. Tá? Então, o nome dessa interface ele vai ter aqui W1, tá? Ou seja, Wireless WAN. Então, é uma rede WAN via
Wi-Fi. Lembrando, lá quando eu mostrei para vocês NAT, Bridge e toda a conexão lá dos cabos, eu mostrei para vocês que o cabo que vinha da minha operadora era ligado na porta azul, na porta WAN do meu roteador. Então nesse caso aqui, eu vou criar uma interface chamada WWAN para conexão via Wi-Fi com o meu roteador principal. Então é como se fosse aquela porta WAN, porém ela é Wi-Fi, tá? Então aqui eu vou criar uma zona no firewall e essa zona vai ser para que eu consiga sair da minha rede NAT para a zona de internet. Então nesse caso aqui eu só preciso preencher a senha do meu Wi-Fi. Nesse caso eu vou clicar em Submit ou Enviar e ele vai mostrar aqui essa janelinha aqui do próprio Wireless. Aqui eu posso colocar algumas configurações adicionais, como por exemplo eu posso aumentar a potência do meu sinal. Aqui está no automático, mas vamos supor que eu verifiquei lá que 18 dBm seria o interessante para que o meu sinal chegasse sem ruído. Então eu seleciono ali 18 dBm, que é equivalente a 63 mW, e ele está configurando, ele está setando essa informação no meu equipamento. Outra coisa, qual é a frequência do meu canal aqui? Eu estou do tipo N ou Legacy, ou seja, eu estou utilizando o modo de operação do tipo N nos canais 6 e com o tamanho de espectro de 20 MHz. Desta maneira, eu consigo setar a qualidade, digamos assim, do meu sinal, tá? Porque se eu aumentar muito a qualidade da potência do meu Wi-Fi, eu posso trazer junto o que a gente chama de ruído, ou sinal ruído. E com isso, acaba que ele aumenta o sinal, ele vai te dar mais potência de sinal, porém, ele vai te dar um sinal com mais ruído, ou seja, com mais interferência no espectro da radiofrequência. Então, por isso que é recomendado fazer um estudo de quanto vale a pena tu aumentar, tá? Eu configuro geralmente no 18 dBm, porque é uma qualidade alta, mas também não tão alta assim. Agora, vai depender muito da região que eu estou, né? Se tem muito sinal Wi-Fi, você vai ter que fazer um estudo de redes Wi-Fi aqui na região, tá? Então, tu vai chegar na tua casa, tu vai abrir um software que vai analisar o espectro de rede Wi-Fi, tá? Para saber se é interessante ou não. Se você não tem conhecimento e acha que é difícil de ter esse conhecimento, basta clicar em alto, tá? Eu não recomendo, porque o alto ele pode oscilar e causar problemas, tá? É recomendado tu fazer o estudo e selecionar aqui. Mas se tu quiser testar apenas e verificar se vai funcionar, coloca no alto. Agora que nós já temos as configurações aqui, eu não preciso fazer mais nada. Basta que eu clique em Save e Apply, tá? Não quero salvar, beleza. Neste momento, ele vai fazer essa configuração, ele vai setar essas informações e ele já vai me conectar lá na rede Wi-Fi do meu roteador, tá? Então, nesse momento, ele já conectou, vai ser exibido aqui embaixo, estações associadas, e ele já está associando o meu equipamento lá. Então, eu tenho um cliente aqui, ó, cliente projeto root, utilizando o WLAN 0, ali tem o MAC address, o host, que é o endereço IP do meu roteador principal, e aí ele vai me dar a intensidade do meu sinal ali, tá? Então, nesse momento, eu já estou conectado na internet. Então, se eu fizer aqui novamente aquele teste CMD, e vou dar aqui um ping para 8.8.8 menos T. Notem que eu já estou conectado na internet. Então, é bem simples a configuração do meu equipamento, né? É só colocar ele como um client e ele já vai estar configurado. Mas eu estou por cabo. E o Wi-Fi? Como é que fica? Eu tenho aquela fundos aqui no Wi-Fi? Não tenho, tá? Agora, eu tenho uma aqui que está aberta, chamada OpenWRT. Então eu vou editar esta rede Wi-Fi, OpenWRT, e vou colocar um nome para ela. Tá? Aqui ela já está no modo Access Point, ela está com o nome OpenWRT, e eu vou colocar aqui, ó, fundos. Fundos. Posso selecionar outra coisa? Posso. Wireless Security. Ó. Então ele está sem senha. Então eu vou selecionar aqui uma senha, né, um tipo de criptografia. Vou utilizar aqui, por exemplo, uma senha chamada teste 12345. Tá? E agora eu vou aplicar. Quando eu aplico essa configuração, eu agora alterei o nome da minha rede Wi-Fi que estava OpenWRT sem senha, e ela agora vai se chamar fundos com a senha teste 12345. Vamos aguardar.
Notem que agora ele já alterou ali o nome, tá? Vamos ver aqui se ele alterou. Não parece ter alterado, mas vamos alterar lá. Agora alterou, estava atualizando. Fundos, tá? Agora, se eu for aqui em redes wireless, eu vou ter, então, a minha rede principal, tá? Que está no modo client, chamada Projeto Root, e eu estou conectado nela, no modo client, e eu vou ter a meu fundos está no modo master, ou seja, eu consigo me conectar agora no fundos. E para vocês verem aí o teste, eu vou clicar aqui na minha rede e vocês vão ver agora que vai aparecer uma rede fundos. Eu vou clicar nela e vou mandar conectar. Notem que no momento que eu clico em conectar, ele já aparece aqui a conexão. Claro que ele vai me solicitar a senha, se não tiver sido salva já no equipamento, tá? Então ele vai me solicitar a senha e eu vou me conectar nela. Ó, a princípio, como já estava salvo, ele então ficou conectado no modo seguro. Então lembrando, agora eu posso remover esse cabo aqui, como eu fiz anteriormente, e eu estou conectado aqui. E se eu mostrar aqui para vocês, o meu ping ali, ele está pingando lá para o Google. Está pingando para o Google e eu estou navegando na internet. Tá? Eu posso fazer alguns testes aqui. Tá? Vamos, por exemplo, aqui abrir o YouTube, e ele vai abrir o YouTube normalmente. Tá, pessoal? Então, dessa maneira eu estou utilizando a mesma funcionalidade. Agora tem um problema nisso. Eu estou utilizando um NAT sobre NAT. Então, eu estou com 92.168.1.1, que é a minha rede do roteador. Então, a minha rede do roteador é 92.168.10/24. E a rede principal lá do meu equipamento, da minha rede principal, é 192.168.201.0/24. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar ele em bridge. Agora é que vem uma modificação, tá, nas configurações. Então eu preciso configurar ele de modo bridge. Então dependendo do teu equipamento, não vai existir um pacote, um software que é necessário para fazer a função de bridging na Wi-Fi. Quando nós vamos aqui nas interfaces, eu tenho a opção de criar uma interface em modo bridging. Tá? Eu posso criar uma nova interface e eu posso fazer aqui um Bridge Network. Ó. O grande problema é que, por padrão, o OpenWRT no meu modelo, ele não possui o pacote, o software que faz a funcionalidade de bridging, de encaminhamento de pacotes via Wi-Fi. Então isso é um problema. Pode ser que no seu equipamento tenha já esse software. Como saber? Bom, primeira coisa, eu posso vir aqui em software. Em software eu vou buscar dois softwares, tá? Primeiramente, um chamado Relay. Vamos ver aqui se ele vai aparecer. Ó, não aparece. Um é chamado Relay e o outro é Lucy Relay, tá? Então vamos lá. Lucy Relay. Vamos ver se tem aqui Lucy Relay. Não tem, ó, tá? Então só tem Lucy, Lucy Proto, Lucy... Não, então não tem o software que nós procuramos, ó. Então o nosso software é Lucy Relay e o Relay, tá? Então, quando não tem esse software, nós precisamos instalar. Então, para instalar, eu sugiro primeiro que se conecte o Wi-Fi, tá? Ou seja, faça a conexão Wi-Fi para ter internet no equipamento, tá? E agora faça a instalação, tá? Então, eu vou seguir aqui uma receita que eu vou deixar para vocês no link da descrição. Lá no nosso wiki vai ter essa receita para vocês seguirem os passos, para que vocês consigam fazer. Agora eu vou configurar ele conforme eu comentei que eu fiz a configuração por NAT, né, NAT sobre NAT. Agora eu vou fazer a configuração para ele ficar em bridge. Agora que nós temos ele em NAT sobre NAT, nós podemos utilizar ele como temos internet, né, como acabei de fazer o teste aqui para vocês. Tenho internet no equipamento, ele está conectado via WDS no roteador principal e agora eu quero transformar ele numa bridge. Então vai depender do equipamento que você possui, talvez não tenha o software que é necessário, tá, dentro do OpenWRT. É necessário ter um protocolo para fazer um relay. Tá? Esse protocolo ele vai fazer com que a tua rede Wi-Fi consiga encaminhar via Wi-Fi mesmo as requisições. Então, esse é um protocolo utilizado no equipamento. Então, eu vou fazer um processo de instalação, tá, desse software. Se já tiver no seu, não tem problema, você pode seguir
fazendo a instalação, que ele já vai dizer que já está instalado. Tá? Como não tem nesse equipamento, eu vou precisar fazer a instalação. E para fazer a instalação, eu preciso então ter acesso à internet nele. Por isso que nós colocamos ele em modo NAT sobre NAT primeiro. Então nós fizemos a configuração dele como NAT sobre NAT para poder fazer a utilização da internet nesse equipamento. Tá? Então, notando que eu estou agora utilizando aqui um ping para o 8888, então eu tenho acesso à internet. Se eu utilizar aqui o meu navegador e digitar put, que é o software que nós vamos utilizar para conectar nele, eu vou acessar o site do put e vou fazer o download dele. Quem está utilizando o Linux não precisa, é só abrir o terminal que vai conseguir fazer a utilização por SSH. Então nós vamos baixar o put, como eu já baixei, tá? É só clicar aqui em download e fazer o download do arquivo. Então, como eu já baixei esse arquivo, eu vou apenas abrir ele aqui no meu computador. Basta eu abrir ele e apontar ele para o endereçamento do meu roteador. Então, o meu roteador está com o IP 192.168.1.1. Então, aqui eu vou colocar para quem é que vai ser conectado 192.168.1.1. Então, eu vou me conectar no endereçamento IP 192.168.1.1 e vou clicar em Open. Ao apertar Enter aqui, né, ele vai perguntar se eu quero aceitar, vou dizer que sim. E qual é o usuário? O usuário é root. Qual é a senha? Não tem senha. Tá? Por padrão, o equipamento vem sem senha quando tu configura ele pela primeira vez. Tá? É claro que nós recomendamos a utilização de senha para o acesso ao equipamento. Isso já foi visto em outros vídeos, tá, pessoal? Então, agora aqui eu vou me deter ao conteúdo do equipamento funcionar em bridge como WDS. Bom, fazendo acesso a ele, eu preciso agora editar com o VI, então eu vou digitar vi/etc/resolve.conf, tá? No resolve.conf, vocês podem notar que está 127.0.0.1. Nesse caso agora, não precisaria fazer isso aí, tá? Mas eu já vou recomendar que faça essa alteração, porque pode eventualmente ele não estar resolvendo para fora. Então eu prefiro alterar o valor aqui e colocar para um servidor 8.8.8, que é o servidor de DNS do Google. Vou apertar ESC WQ para sair e salvar, e agora ele está resolvendo para fora. Tá? É claro que eu sei que nesse momento ele está resolvendo para fora, mas como eu falei, eu vou alterar esse name server para que eventualmente em alguma situação possa ser que o seu o roteador não esteja resolvendo, então eu já estou resolvendo o problema agora. Tá? Então, agora que eu já consigo resolver, eu vou utilizar aqui um comando para fazer a atualização desses softwares. Então, o comando é o opkg. Então, o opkg é o software que nem lá no Linux nós temos o apt-get. O opkg é o mesmo sistema, ele é um instalador. Tá? Ele é um software que ele vai buscar nos repositórios, um software ou uma atualização de software e vai fazer o processo de instalação no teu equipamento. Então eu vou utilizar primeiramente opkg update para ele buscar essa atualização. Vou colocar dois es comerciais para que eu consiga colocar outro comando ao lado dele, e eu vou digitar novamente opkg e vou colocar o que? Aqui eu vou colocar install, que nem o apt-get, e aí o nome do programa que eu quero instalar. Nesse caso eu preciso instalar o Relay, então Relay, e também eu preciso instalar um software que vai na interface gráfica, para que eu consiga via interface gráfica lá, na interface de gerenciamento do Lucy, né, que é o software de gerência do meu OpenWRT via web, e eu preciso instalar esse aplicativo lá também. Então lá ele vai se chamar Lucy, que é a interface web dele, traço proto, porque ele é um protocolo, proto, traço relay, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui são os dois softwares que nós temos que instalar. O próprio protocolo relay e a implementação dele via interface web. Tá? Ao apertar Enter, agora eu vou conseguir fazer uma atualização do repositório do meu próprio OpenWRT e também vou fazer a instalação dos pacotes necessários. Tá, pessoal? Ah, mas e se já tiver no meu? Não tem problema. Aqui ele não vai fazer a instalação, vai dizer que o pacote já está instalado. Tá? E se não tiver, faça esse procedimento que ele vai instalar. E se não instalar, bom, aí então de repente o OpenWRT que tu tem ou é muito antigo ou ele não está com conexão ou acesso à internet. Então tem que ver caso a caso o que pode estar acontecendo.
tá, pessoal? Então ali ele está dizendo, ó, no caso aqui ele encontrou um erro, ele não conseguiu instalar o pacote relay. O que eu botei? Ah, porque faltou aqui, o nome do pacote está errado, tá, gente? E o nome dele lá é também relay. Beleza, agora só corrigir o nome do pacote ali, agora ele vai fazer o mesmo procedimento, tá? Já vou alterar essa informação na documentação que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Ó, agora sim, ó, o pacote relayed, que é o Relay Daemon, foi instalado com sucesso, e o Lucy Proto Relay também foi instalado com sucesso, os dois pacotes instalados. Bom, feito isso, o importante é eu retornar aqui o resolve.conf para 127.0.0.1. Então vamos lá, ESCI, vamos alterar aqui o valor, 127.0.0.1, ESC WQ para sair e salvar, opa, ESC WQ para sair e salvar. Agora sim. Feito isto, agora eu vou seguir com a configuração para modo bridge. Então vamos até fechar aqui, eu não vou mais usar o PUT, tá? Eu não vou utilizar mais para conexão via SSH. Então vamos fechar, não tem problema. Agora se eu for aqui em software, e vocês vão notar aqui que eu tenho agora nos instalados, eu consigo verificar que eu tenho tanto o Relay instalado, vamos buscar ele aqui, Lucy Proto Relay, ele está instalado. E aqui, quando eu filtro por Relay, ele vai mostrar os dois pacotes. Então, o Lucy Proto Relay e o Relay D, tá? Que é o daemon dele, tá, pessoal? Então, agora eu já tenho esses pacotes que são necessários para fazer o bridging, tá? Agora, qual é o procedimento? Bom, já que eu estou configurado ele no Wi-Fi, já está conectado como client no Wi-Fi, né? Então agora eu vou editar a minha WAN. Então vou lá em interfaces. A primeira coisa que eu preciso fazer, obviamente, né, é editar a minha interface. Eu preciso também editar a minha LAN, ou seja, eu preciso desativar o meu DHCP, senão ele vai dar problema. Então primeiramente, vamos desabilitar o DHCP. Então, vamos ignorar a interface, IPv6, tudo desabilitado. Que nós já tínhamos feito anteriormente, tá? Como eu resetei ele para fazer a configuração inicial, beleza. Quando eu desabilito o DHCP, tá? Eu vou perder acesso tanto à rede interna quanto à rede externa. Não vou ter mais acesso à internet. Então o que vai acontecer agora? Eu preciso configurar aqui o meu computador para que ele fique com o endereçamento IP manual. Então vamos agora atribuir o endereço manual para ele. 192.168.1. alguma coisa, tá? Por enquanto eu ainda não fiz a troca da rede, tá, pessoal? Então, só para que eu possa acessar o equipamento, senão eu não vou conseguir acessar o equipamento aqui, tá? Então agora eu estou na rede 192.168.1 alguma coisa, agora eu posso acessar o equipamento novamente. Tá? Lembrando, quando eu desabilito o DHCP, o meu Windows não vai conseguir receber endereçamento IP, logo eu preciso setar um IP manual para ele. Agora, eu preciso editar aqui também as minhas interfaces. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, vamos lá, interface Firewall. Primeira coisa eu tenho que deixar o meu Firewall do tipo liberado para tudo. Por quê? Porque nós não vamos utilizar o Firewall do roteador. Como ele vai ser uma bridge, então eu preciso desmarcar aqui as opções que bloqueiam algumas coisas. Por exemplo, SyncFluid Protection, eu não vou precisar disso. Então aqui eu vou aceitar input, output também e forward também eu vou aceitar. Logo aqui embaixo eu tenho que marcar aqui para ele aceitar e aceitar. Então eu tenho que permitir o meu firewall para tudo. Também vou desmarcar o Masquerade e o MSS Clamping. Feito isso, eu estou deixando o meu firewall limpo, então não tem nenhuma configuração de firewall nele configurado. Então vamos salvar e aplicar. E nesse momento é claro que com essa configuração, o meu equipamento ele vai deixar de se comunicar com a rede externa. Então eu não vou ter mais acesso à internet, tá, pessoal? Então agora eu preciso fazer a configuração para que ele passe a ser uma bridge e aí sim ele possa se conectar na rede lá do outro lado. Ela já está estabelecida essa conexão, porém eu não consigo chegar nessa rede ainda, tá? Para fazer esse procedimento, então agora eu vou editar a minha WAN, tá? A minha WAN no caso é wireless, né? Então é a W1, e eu vou editar ela.
Então vamos clicar em Edit. Vamos ir até Firewall Settings. Então vamos clicar em Firewall Settings. Notem que eu tenho aqui a opção agora de Create Assign Firewall Zone. Então eu vou passar ela para a LAN. Tá? Então quando eu clicar em LAN, notem que ele vai ficar aqui LAN. E vou clicar em Save e Apply. Ao fazer esse procedimento, ele vai setar então essa minha interface para a zona verde aqui, que seria a minha LAN. Então notem que eu agora estou na mesma rede, mas eu não consigo ainda fazer o bridging, tá? Eu não consigo ainda fazer essa opção de bridging. Então, para que eu possa fazer esse bridging entre tanto a minha interface LAN aqui cabeada como a futura rede Wi-Fi fundos que nós vamos criar, eu preciso criar uma interface para fazer esse bridging. Então eu vou clicar em Interface, tá? Que é onde eu estou, e vou clicar aqui em Add New Interface. Em Add New Interface eu vou colocar um nome para ela. Então vou botar aqui que eu vou chamar ela de Relay, só Relay. Tá? Poderia ser qualquer nome, o nome não importa, tá? Só apenas para exemplificar para vocês. Nessa opção eu preciso especificar qual é o protocolo. E é aqui que vai entrar a questão do protocolo que nós instalamos lá, que é o Relay. Tá? O software aquele RelayD e o Lucy Relay. Tá? Então o que eu preciso aqui é o Static Address. Eu vou clicar aqui e vocês vão ver que lá embaixo vai ter Relay Bridge. Essa opção aqui só aparece porque nós instalamos o pacote. Se não tivesse instalado o pacote do bridging ali, do relay, ele não iria aparecer ali. Quando eu seleciono ele, eu estou dizendo que eu vou criar um relay. Ou seja, eu vou fazer uma bridging depois. Submit. Então, beleza. Agora ele vai me perguntar como é que vai ser feito esse relay. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho o protocolo relay, e aqui ele está perguntando qual é o IPv4 address. Então eu preciso especificar aqui, nesta opção, o endereço do meu roteador principal. Tá? Então o meu roteador principal ele tem o endereço 192.168.201.1. Este é o endereço IP do meu roteador principal. Vocês precisam colocar o endereço IP do roteador principal de vocês aqui. Tá? Então, fora isso, eu preciso selecionar aqui qual vai ser o relay entre as networks, ó, between and networks. Então aqui eu vou selecionar quais as interfaces que eu vou fazer o relay. Então nesse caso aqui eu preciso especificar a interface que é a WLAN e a LAN. Então eu vou dizer aqui, ó, qual vai ser o relay entre quais networks, entre a LAN e a WLAN. Próximo passo agora é eu clicar em Advanced Settings. Beleza. Aqui eu preciso somente verificar se estão marcadas essas opções. E aqui no Use DHCP Gateway, ou seja, quem é que vai ser o meu servidor de DHCP? O mesmo IP do roteador, 192.168.201.1. Ah, mas o meu servidor de DHCP é outro host, é outro equipamento. Bom, aí você vai apontar aqui o endereço do seu servidor de DHCP. Tá? Então, na casualidade agora, o meu roteador principal é o mesmo servidor de DHCP. Tá? Feito isso, eu vou clicar em Save e Apply. Agora, quando ele aplicar essa configuração, não vai estar funcionando ainda, porque eu preciso fazer um ajuste ainda ali. Tá? Então, agora eu vou clicar aqui, novamente no Relay. Vocês estão vendo que ela está ali, Relay. Vou editar ela e vou clicar em Firewall Settings. Em Firewall Settings, notem que ele está não especificado, ele não está selecionado nenhuma zona, nenhuma área de firewall. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar a LAN W1. Tá? Então vamos selecionar ali, ele vai ficar LAN e a WLAN. Correto? Vamos agora clicar em Save e Apply novamente. Feito isto, agora basicamente eu consigo chegar na rede do outro lado. Tá? Como é que eu vou saber se eu não testar aqui? Tá? Bom, agora que eu tenho relay, eu tenho a LAN que está verde, o relay que está verde e a WLAN que está verde. Ou seja, todos eles fazem parte da mesma rede. Tá, pessoal? Então, agora eu consigo fazer a utilização tanto por cabo quanto por Wi-Fi. Ah, mas eu não configurei a rede Wi-Fi, não tem problema. Vamos lá na rede Wi-Fi, então interfaces Network Wireless,
E vamos agora criar aqui a OpenWRT, vamos editar ela e vamos chamar ela de fundos. Tá? Normalmente, aqui agora é a configuração normal da rede Wi-Fi, fundos. Fundos, beleza. Vamos colocar uma senha para ela, WPA2 PSK, vamos colocar aqui teste 1, 2, 3, 4, 5 e vamos salvar e aplicar. Pronto, agora nós já temos a nossa rede Wi-Fi. Como nós já temos a nossa rede Wi-Fi, fica mais fácil a gente verificar se está tudo ok. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho ali a rede fundos, está mostrando aí para vocês. Eu vou clicar aqui nas minhas conexões, vou habilitar a minha Wi-Fi que estava desabilitada, vai aparecer fundos ali, ó. Então eu vou conectar nela. Tá? Então vamos mandar aqui conectar com a senha teste 1, 2, 3, 4, 5 e vamos clicar em avançar. Nesse momento ele vai conectar e já vai dizer aqui qual vai ser o endereçamento IP. Ó. Então notem que agora eu já tenho até um endereçamento IP aqui, ó, onde está mostrando aí para vocês. Então o endereçamento IP é 192.168.202.224. Então eu estou lá conectado na minha rede 201. Ah, como é que eu sei? Bom, eu posso verificar aqui o endereçamento IP. Ó. Fundos, está aqui, vamos status e olha só, detalhes 192.168.201.224. Então agora sim eu tenho tudo em bridge. Tá? Ah, mas e o cabeado? Bom, o cabeado ainda está na rede 192.168.1, ó, porque nós especificamos manualmente esse endereço IP. Se eu for aqui agora e botar para IP automático, ele provavelmente já vai conectar nessa rede nova, 192.168.201 alguma coisa. Vamos aguardar alguns segundos, vamos lá. Ó, agora sim, 192.168.201.185. Então agora nós temos acesso à rede 192.168.1 e a rede 192.168.201 e alguma coisa. Como que eu acesso o roteador? Nesse momento, se eu acessar ele aqui pela rede 192.168.1 aqui, ó, ele não vai mais acessar, que é o cache do meu navegador, tá? Mas ele não vai abrir mais, tá? Ele não vai conseguir mais abrir porque ele não tem mais acesso a essa rede, ó. Eu não consigo mais pingar agora para, ó, ping 192.168.1.1, eu não consigo pingar mais. Agora, se eu pingar para 192.168.201.1, eu consigo pingar. Tá? O que eu posso fazer agora aqui? Eu quero acessar de novo esse equipamento aqui. Bom, eu posso atribuir o IP manual aqui. Venho aqui, coloco o endereçamento IP manual da rede dele. Então, nós não tiramos o endereçamento IP dele, nós simplesmente desativamos o DHCP. Então, justamente para prevenir a perda de acesso ao equipamento. Então tá, beleza. Botei aqui 192.168.1 alguma coisa. Agora eu vou conseguir pingar para ele, tá? E eu vou conseguir acessar ele no navegador. E aí eu posso modificar a minha rede. Inclusive uma questão aqui, se vocês notarem aqui pode ser no status mesmo aqui, ó. Ele está conectado via client lá com um endereço aqui, Network Interfaces. Interfaces, eu vou clicar aqui em Edit na WLAN. Na W1, tá? Então na W1 ele está como DHCP Client. Se eu quiser eu posso setar um IP manual para ele, tá? Então ele está pegando aqui 192.168.201.148, mas eu não quero esse IP, então eu vou botar aqui estático, vou trocar. Obviamente que eu vou perder a conexão nesse momento lá com a rede 192.168.201, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar ele num IP que não esteja vago lá. Se eu pingar para lá, 201.1, ó, tá pingando, beleza. Eu vou pingar pro 253, ó, o 253 não está pingando, então provavelmente que esse endereço aqui, ele não está em uso. Então eu vou setar aqui o meu equipamento para que ele fique nesse endereço IP. Então eu consigo configurar manualmente o IP dos meus equipamentos, vai fazer o WDS, tá pessoal? Então vou botar aqui 192.168.201.253. Qual é a máscara dele? 255.255.0. Qual é o gateway dele? 192.168.201.1. Ah, preciso colocar? Não, não preciso, porque ele é que vai fazer o roteamento. Então não precisaria nem colocar o gateway aqui. Se eu quisesse, é só preencher aqui o endereço IP e a máscara de subrede, tá? Então, como não vou fazer mais nenhuma modificação, eu clico Save e Apply. Notem que agora
ele automaticamente, eu só vou aguardar ele aplicar a configuração e o IP 192.168.201.253 vai começar a pingar. Tá? Então vamos aguardar alguns segundos e ele vai pingar para esse endereço. É claro que se ele estiver em uso, não vai funcionar, tá, pessoal? Então é importante que o endereçamento IP não esteja sendo utilizado. Ah, não pingou. Vamos ver, vamos dar um Ctrl C aqui que às vezes o Windows não pinga. Vamos ver. Não pingou. O que aconteceu? Pode acontecer que o equipamento ainda está setado, o MAC address, para um IP antigo. Então, como eu cliquei em aplicar e salvar, eu vou desligar o equipamento. Então, eu vou desligar o roteador e ligar ele novamente. Quando eu faço isso, ele vai estabelecer todas aquelas regras que nós fizemos, vai identificar o IP, tá, como estático e vai fazer a conexão lá no meu equipamento principal. Tá? Então vamos aguardar mais alguns segundos e vamos verificar se ele vai fazer então realmente essa conexão com o roteador principal. Conectei agora na rede fundos. Pode ser que o meu roteador lá principal esteja com o MAC address para o endereçamento antigo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reiniciar o equipamento lá da outra extremidade, tá? A fim de sanar esse problema. Então vamos lá, 192.168.201.1. Nós temos acesso a esse equipamento, então nós vamos acessar ele e vamos dar um reboot nele. Rebutando. Tá? Então enquanto ele rebuta, é só aguardar aqui que ele vai começar o processamento dessa informação. Vamos cancelar aqui e vamos pingar novamente. Vamos aguardar agora, ele vai estabelecer essa conexão e deve pingar para esse endereço IP. Então, se vocês quiserem consultar também se ele está pingando, né, vocês podem entrar lá no outro equipamento e verificar qual o equipamento que está atrelado, associado ao equipamento. Então tá aqui, ó, 192.168.201.253. Então significa agora que eu setei manualmente o endereçamento IP do meu equipamento. Então eu sei que esse aqui é o 253 e eu posso ir colocando o endereçamento manual. Se você achar muito complicado deixar com o endereço manual, pode deixar com o endereço automático. Aí um DHCP, toda vez que o equipamento reiniciar, ele vai tentar um novo leasing de DHCP. Tá? É claro que se tu tem muito equipamento na tua infra, na tua rede, deixar o equipamento, um roteador, um AP, um WDS em endereçamento IP automático, em DHCP, pode refletir em futuros problemas de conflito de IP. Então por isso que a boa prática, e até mesmo para elevar a segurança da tua infraestrutura, deve-se utilizar endereçamento manual. Então para finalizar agora, eu vou fazer o encerramento e a conclusão, e eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Tá? Tem equipamentos específicos para fazer a expansão do sinal Wi-Fi. Um deles é o próprio repetidor, que geralmente são esses aparelhos aqui que tem uma porta cabeada aqui para te poder fazer a configuração, ou até mesmo ligar ele em uma máquina via cabo, e ele vai receber o sinal Wi-Fi via wireless para ele e vai redistribuir esse sinal. Tá? Esses equipamentos aqui, eles também são muito interessantes de se utilizar. Agora, se você tiver na sua residência um roteador que está parado, um roteador um pouco antigo, mas está ali em desuso, de repente um equipamento que está sobrando, você pode utilizar ele como um WDS também. Tá? Ou se você ainda tem um provedor de serviço, você vai utilizar certamente um WDS para atravessar de ponto a ponto. Tá ok, pessoal? Então, vamos agora para a conclusão. Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? É um vídeo onde eu tratei a questão do WDS, que é o Wireless Distribution System, ou Sistema de Distribuição via Wireless. E o intuito desse vídeo é justamente complementar os vídeos anteriores, onde eu trato a respeito da NAT, bridge e redirecionamento de portas. Tá? E uma das técnicas que é utilizada para fazer o bridging é justamente a utilização de WDS. Quando tu tem, por exemplo, situações como já comentadas no início do vídeo, onde tu precisa repassar o teu sinal, a tua rede, de um local ao outro, e tu tem um link só, tu pode utilizar então o sistema de WDS para fazer esta expansão do teu sinal. Então é claro que eu estou trazendo para vocês um vídeo com equipamentos residenciais, com equipamentos domésticos, mas essas técnicas também são aplicadas
em provedores de acesso à internet. Então quando tu tem lá um provedor local, onde tem rede Wi-Fi, rede via rádio, né, que eles chamam internet via rádio, na verdade existe um ponto de distribuição. Esse ponto de distribuição ele vai ter uma série de antenas, uma série de hardwares que vão receber o sinal, pode ser por fibra, pode ser por cabo, pode ser por wireless, da central deles e repassar aos seus clientes. Então o uso do WDS ele é utilizado tanto no âmbito corporativo como no âmbito residencial e doméstico, tá ok, pessoal? Então eu espero que esse vídeo traga aí um embasamento para vocês seguirem fazendo aí testes e tirando as dúvidas de vocês aqui comigo no canal, tá ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e valeu!